Nós te agradecemos, Pai Santo, por tua bondade, por nos reunir aqui nesta manhã, para louvar o teu nome, para te bendizer, para reconhecer que tu és Deus, que tu és bom, que nos ama, amém, e tens preparado o melhor para as nossas vidas. Amém. Obrigado, Deus, por essa compreensão, por esse início de entendimento, porque o teu Espírito Santo nos ajuda em todo o tempo, que ele nos acompanhe agora na leitura da tua palavra, que ela se transforme em vida em nossas vidas e se transforme em bênção para quem estiver próximo a nós. Que assim seja, Senhor, que a tua vontade seja feita em nossas vidas. Sempre é esse o nosso desejo e a nossa oração. Amém. Bom, queridos, dando continuidade a essas parábolas em Lucas, a gente encontra aqui no capítulo 16 mais uma delas, e essa é bem interessante. E a partir do versículo 19 até o 31, a gente tem essa parábola do rico e Lázaro, que diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão, de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É uma parábola, uma história, né? bem interessante. Alguns acham até que não é uma parábola. E por que não seria uma parábola? Porque ela não é como as demais parábolas, onde os personagens não têm nome. São citados certo homem, certo sacerdote, certo isso, certo aquilo, alguém, um agricultor, um camponês, né? Um semeador. Aqui a citação de nome, né? Pelo menos um, Lázaro. E aqui também há informações, há descrições que muitos, ao considerar não sendo uma parábola, poderia ser um ensino, no qual a gente pudesse ter informações sobre o céu e o inferno, sobre a vida e a morte, sobre a ressurreição após a morte, porque fala disso. Mas, para a maioria,
debruça sobre os textos, né, dos evangelhos, especialmente sobre as parábolas, consideram que sim, é uma parábola. E que, então, por ser parábola, a gente não deve tomar literalmente as referências como se fossem doutrinas ou ensinos específicos sobre alguma coisa. Mas o que trata aqui a parábola? Eu também creio que ela é uma parábola. Conta essa história de duas pessoas. Um era rico, ele vivia no luxo, e o outro pobre, ele vivia na miséria. Fala da separação entre eles, de tipo, né? Já havia inicialmente um abismo entre eles ali, um abismo físico, material, né, espiritual, a gente percebe, e emocional. Um vivia bem, com riqueza, com saúde, com alegria, com prazeres, e o outro vivia mal, na miséria, com fome e com chagas, com feridas. Um jogado e abandonado, o outro cercado de fartura de opulência. Então, temos isso aqui. E em cima dessa história, Jesus quer ensinar alguma coisa, como sempre. A parábola tem esse propósito, trazer um ensino central e trazer alguma coisa que ficava muito bem guardado na mente, no coração, alguma coisa da qual eles poderiam se lembrar, contar para os outros. A intenção da parábola é essa forma didática, de ensino, de aprendizado, de reter aquilo que foi ensinado. Então, a gente pode ler novamente juntos aqui, e a gente vai então comentando e tratando do que Jesus está colocando aqui como uma coisa central para o ensino. Então, rico, que se vestia de púrpura e linho, como já foi dito, e o Lázaro coberto de chagas. E eles morrem. Morreu o Lázaro, depois morre o rico. E eles estão num local. E o dia que ele se vem ali, né, havia essa possibilidade, o texto no versículo 23 diz: no Hades estava o rico. Hades é uma palavra grega para sepultura, profundeza, lugar de tormento, que muitas vezes acaba sendo traduzido para nós por inferno. Em hebraico é o Sheol, é um lugar de tormento, de inferno. Depois isso ganhou uma outra conotação de entendimento do que era inferno. O inferno para nós hoje ele está muito mais próximo daquela ideia criada por Dante, que foi um escritor que descreveu e desenhou todo um inferno de sofrimentos, de torturas e de fogo e de demônios com chifres, com espetos na mão. É aquela ideia que a gente tem hoje na mente quando a gente fala inferno, é uma ideia que vem dos textos e das imagens criadas por Dante e não pela Bíblia. E associou uma coisa com a outra, Hades com o inferno. Bom, ele estava lá, nesse lugar de tormento, e dali ele via Lázaro, e ele estava sofrendo muito, então ele pede a Abraão. E é interessante que ele, quando se dirige a Abraão, como é que ele chama? Como é que ele fala? Ele fala: Pai Abraão. Pai Abraão. Então é alguém que se sabia pertencente ao povo chamado filhos de Abraão, ou seja, o povo de Deus. Ele chama pelo pai Abraão e pede um favor, né? Ou ordena um favor. A gente aqui não tem exatamente convicção, né? Porque ele diz assim: tem misericórdia de mim e manda que Lázaro. Ele faz um pedido como se fosse até uma exigência, uma ordem: manda ele fazer isso e tal. Não foi tanto aquela questão, uma postura mais humilde de pedir um favor, uma gentileza, né? Ainda que ele comece dizendo tem misericórdia, mas no linguajar usado não demonstra
submissão, essa humildade que se espera de alguém que está numa situação de tanto sofrimento e dificuldade. Mas pela vida que ele levava, de um homem rico, poderoso, com todo mundo aos seus pés e às suas ordens, né, ele segue dessa forma. Manda o Lázaro molhar o dedo na água e molhar aqui a ponta da minha língua. Esse já era um alíviozinho mínimo, mas que ele entendia ser extremamente valioso e pediu. E o Abraão, na história aqui, responde para ele de que forma? Filho. Então, é importante a gente pensar nisso aqui. Pai, Abraão, filho e filho rico. Os dois concordavam, os dois tinham em mente que isso era certo. Ou seja, havia um reconhecimento, e Jesus estava deixando isso claro, que era alguém que fazia parte do chamado povo de Deus. Alguém que na mente deles estava com Deus. E que quando partisse, partia para o seio de Abraão. Né? Em outras versões falam seio de Abraão. Foi para o seio de Abraão. Tá? Tranquilo. O judeu, ele não tinha essa expectativa de não ir para o seio de Abraão. Se ele tinha lei, se ele guardava, se ele seguia, ele era... Ser salvo significava para ele, como a gente pensa hoje, para ele significava ser judeu, ser nascido da descendência de Abraão. Eu sou filho de Abraão, eu estou garantido. Era esse pensamento. Eu não havia essa preocupação com o que vai ser de mim após a morte. Mas Jesus está apresentando aqui uma situação de que tem uma diferença pós-morte para quem age de uma forma e para quem age de outra forma. Pelo menos esse é o entendimento inicial que a gente tem aqui. E a explicação, então, assumindo o ponto de vista do personagem, do Abraão, ele diz o seguinte: não dá. Quem está desse lado não vem para cá, e quem está desse lado de cá não vai para aí. Então, há dois lugares que não se podem trocar. Eu não posso mudar de lá para cá, nem de lá de cá para lá. Quem sai e chega, fica onde chegou. Quem está no Hades está no Hades, quem está no seio de Abraão está no seio de Abraão. Ainda que pudessem se comunicar ou se ver. Eles não têm jeito. Então, o Lázaro não podia sair para ajudar o rico. E muito menos o rico sair de onde estava para ir lá se refrescar no seio de Abraão. Aí ele tem uma outra ideia, o rico. Então eu suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai. Aí eu já não tenho jeito, estou aqui mesmo, não posso sair, não posso refrescar, mas eu tenho 5 irmãos. Então, eu não posso ir, não posso falar nada, manda Lázaro ir até lá. Ele fala com meus irmãos, eles vão ouvir, para que eles não venham para esse lugar que eu estou aqui. Então ele aceitou a condição dele de um sofredor, de ser atormentado, de ser irreversível, mas não queria que aquilo acontecesse também com seus irmãos que estavam na mesma situação dele. E a resposta foi que não, ele não vai sair daqui. Eles, seus irmãos e quem está vivo, tem a lei e tem os profetas, que os ouçam, que a palavra, que as pessoas estão falando, que eles ouçam. Ninguém vai sair daqui para falar mais nada. E ele retruca, mas se alguém voltar dentre os mortos, ele vai ser acreditado. As pessoas vão acreditar, porque nasceu, morreu, e de repente vive de novo. É uma coisa extraordinária, um milagre. As pessoas vão ver o que ele tem para dizer. E se ele diz que veio até aqui, que viu essa situação, ele vai poder convencer outros para que eles não venham para cá. E Abraão insistiu, dizendo não. Ainda que alguém ressuscite, ainda que alguém
se levante dentre os mortos, tampouco vão se deixar convencer. E aí termina o relato. Jesus está dizendo que aqueles que estão vivos não vão mudar de ideia simplesmente por alguém que esteve morto voltar à vida e falar alguma coisa. Pode ser que sim, pode ser que não. E a gente então pode aqui tomar o maior exemplo de todos, o próprio Jesus. Jesus morreu. Jesus voltou à vida. E nem todos creram. Nem todos creram no Jesus ressurreto. Até hoje, né? Hoje é mais difícil de falar, mas hoje ele não está mais vivo, cadê ele? Mas aqueles ali que conviviam com Jesus, que andavam com Jesus, que viram Jesus ser morto, e depois viram Jesus vivo, não creram. Muitos creram. Os apóstolos todos voltaram ao entendimento e creram pela ação do Espírito Santo que ele era o Filho de Deus. Muitos não reconheceram de imediato, e muitos não creram na palavra dele. Muitos fizeram duros quanto a isso, coração endurecido, subornaram guardas, criaram histórias, inventaram mentiras e não aceitaram. Então Jesus estava sabendo disso, não adianta. Ainda que um morto ressuscite e fale dessa situação, nada vai mudar. Então, para a gente passar desse ponto, o ponto central não é simplesmente alguma ação poderosa, milagrosa para transformar a mentalidade, o entendimento de uma pessoa para que ela não vá para o inferno, para o lugar das profundezas, para o Hades, mas vá para o seio de Abraão, para a presença de Deus, para o céu. Não é essa a questão central. A questão central aqui talvez seja essa dureza de coração de alguém que, tendo riquezas e poder e possibilidades, vive uma vida indiferente ao pobre necessitado, ao faminto, ao doente que está ali na frente da casa dele. Então, essa é uma denúncia de Jesus. Mais uma vez, Jesus coloca essas questões de valores. E assim, uma das chaves também, de repente, para a gente entender isso, seja anterior, na parábola anterior, a última, no versículo 15, ele termina dizendo: aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Naquela parábola do administrador astuto. Nem tudo que o homem dá valor, que as pessoas valorizam, que a sociedade exalta como sendo a coisa importante, a melhor coisa, agrada a Deus. Na verdade, aquilo pode ser a abominação diante de Deus. Então, como que o Pai, como que o nosso Deus vê aquele que tem recursos, tem riquezas, tem condições e está assim ao lado, em frente de alguém que não tem e não faz nada? Absolutamente nada. Dá até entender que às vezes os cães comiam o que caía, mas não era dado àquele mendigo o que ele precisava. E a consequência disso, seja literal ou não, é que aquele que não é generoso, misericordioso, que não usa os recursos que tem, sejam quais forem, em favor do seu próximo necessitado, esse pode viver eternamente angustiado, eternamente nas profundezas. Pode começar ali a viver dessa forma e pode terminar para sempre daquele jeito. Não é exatamente isso que o texto está dizendo, de eternidade da coisa, mas um está num lugar de sofrimento e o outro está num lugar de paz. O texto diz que esse recebeu as suas coisas boas em vida e o outro não recebeu nada, agora está trocado. Quem não tinha nada tem, quem tinha não tem mais nada.
E isso começa a partir do momento em que o meu coração se volta para o fraco, necessitado, próximo nas suas necessidades, seja quais forem, e começa a experimentar essa relação de amor, de permitir que o amor seja passado, transmitido. O amor de Deus passa através da pessoa e chega ao necessitado, ao próximo. E para isso, Jesus está insistindo, não depende de alguém levantar dos mortos, depende de ouvir a lei e os profetas, de ouvir o que a palavra de Deus ensina. E se havia alguma dúvida sobre o que a lei e os profetas na verdade ensinam, foi perguntado para Jesus isso. Qual é o resumo? O que consiste? Resume para nós, lei e profetas, o que é isso? O cerne disso. Aí Jesus disse que é amar a Deus. E essa afirmação, Jesus começa a resposta dizendo: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus. Então começa a resposta com ouve, ó Israel. E aqui também a palavra do personagem aqui do Abraão é que ouçam os profetas e a lei. Então, se ouvirmos o que Jesus nos fala para ouvir, a mensagem do amor, experimentarmos e recebermos o amor, a gente não vai ficar na condição em que o rico acabou. Porque com esse amor em nós, ele vai frutificar, ele vai resultar em alguma ação prática, alguma ação concreta para quem estiver perto. E assim, a situação de quem ama é completamente transformada. A própria palavra de Deus diz isso, né? Que o amor cobre multidão de pecados, que o amor supera todas as coisas, que o amor está acima de qualquer outra coisa. E esse texto deixa isso claro também, porque no fundo é uma questão de amor, que Lázaro não tinha esse amor no seu coração. E a gente não pode dizer, mas o Lázaro, o rico, que Lázaro tivesse. O texto não está dizendo que ele tinha ou não tinha. Por isso eu não fico pensando muito no texto sobre quem vai ou quem não vai para o céu ou para o inferno. Mas acho que o cerne aqui é quem se permite ser tocado por Deus ao enxergar as circunstâncias e usar os recursos que tem para minorar o sofrimento daquele que está perto sofrendo. Basta olhar e ver. Esse rico bastava abrir o portão, o pobre mendigo estava lá. Isso que é o cerne. Não a gente ficar preocupado aqui, se eu morrer, quando eu morrer eu vou para onde? Para o seio de Abraão ou para o inferno, para o Hades? E eu vou ficar pensando, né? Como vai ser lá esse tipo de questão? A gente pode até ver aqui uns pontos para tentar tirar isso da nossa cabeça, não ficar preocupado com esse texto dizendo exatamente sobre isso, porque a gente pode ficar confuso e deixar de fazer outras coisas importantes para ficar preso nessa ideia aqui, né, de morte e de ressurreição. Então, concluindo, a mensagem de Jesus aqui, ela fica, para mim, está clara que é essa mensagem de abre os seus olhos, enxerga, abre o seu coração, experimenta o amor de Deus, né, e abre os seus braços, as suas mãos e compartilha o que você tem a partir desse amor que o Pai está colocando no seu coração. É extremamente difícil, extremamente pesado, você abrir mão, negar-se a si mesmo, esse tipo de coisa. Mas Jesus está mostrando, dando um ponto, mais uma série que ele vem mostrando a diferença entre quem ama as riquezas e se apega a elas e coloca as riquezas como o alvo ou a bênção de Deus, né? O prazer de Deus ou a demonstração de que Deus está com a pessoa e o abençoa, né? Para
ser uma coisa que Deus pode até detestar. Não a riqueza em si, mas o que ela representa para a pessoa. Não que a riqueza que esse homem rico tinha fosse o problema em si, mas era o relacionamento dele com essa riqueza. Poderia usar essa riqueza para abençoar pessoas, é isso que eu quero dizer. Mas não estava fazendo isso. E isso foi determinante para a vida do personagem nessa história aqui. E também a ideia de que alguém pobre, alguém doente, alguém que é miserável, alguém que está passando fome, esse Deus não abençoa, esse não está com Deus, esse não anda com Deus. Mas foi ele que foi para o seio de Abraão. Então, ele estava sob a bênção de Deus e ficou com Deus. E o que estava aparentemente sob a bênção de Deus, com riqueza, com glória, com amigos, foi para um lugar fora da presença, do alcance, da graça, né, do favor ali, das coisas boas que Deus tem para dar. Entenderam? Então, o reino, que é estar com Deus, que é viver com Deus, que é submeter a vontade de Deus, começa a partir do momento em que eu me uno a Ele nessa tarefa, nesse objetivo, nesse propósito de vida que é amar a Deus. Aí o reino começa. O reino de Deus chegou, o reino de Deus está ao alcance. E ele começa em mim quando eu começo a praticar o reino. Aí o reino está presente. E vai, daqui para a vida eterna. Começa e continua. Se eu não experimento isso, eu já estou vivendo fora da bênção de Deus aqui e vou continuar fora da bênção. Se falecer fora da bênção. Num primeiro momento, porque também creio que Deus continua sendo misericordioso e que no final tudo vai encontrar uma reconciliação com Ele. Não sei como nem quando, mas os textos e as afirmações de Jesus e de outros na própria palavra de Deus nos permitem pensar dessa forma. O que não dá para pensar, e aqui então vamos só ver esses pontos, é que isso aqui é um relato que eu posso usar como doutrina para dizer: quem morre vai para o inferno, ou quem morre vai para o céu. E que morreu já começa a experimentar o juízo imediatamente. Se eu fui uma boa pessoa, vou para o céu. Se eu for uma má pessoa, vou para o inferno. Por que não dá para afirmar isso? Pelo texto eu poderia afirmar, pela palavra, pela história contada aqui. Mas a palavra de Deus diz que é após a ressurreição. Os vivos serão arrebatados, os mortos vão ressuscitar, e aí vem o juízo e a decisão final. Então isso não pode vir antes, porque se Lázaro ressuscitasse para falar para os irmãos do rico e ele se convertesse, ia acontecer duas coisas são contrárias, porque eles estariam se convertendo por uma ação de Deus, de alguém que já havia morrido e ressuscitou. Então ele invertia a ordem, porque essa ressurreição já é para a vida eterna ou para a morte eterna, e não para voltar para cá, para falar, para fazer alguma coisa. Porque aqueles ali já estavam recebendo o juízo de céu ou inferno a partir da morte. Se já estavam recebendo o juízo, então tudo já passou. Então, ele é um texto que contradiz o que ensina o resto da palavra de Deus, que está nos outros ensinos da doutrina. Não tem como ser dessa forma. Nem a forma de um ver o outro, quem está no céu está vendo quem está no inferno, quem está no inferno está vendo quem está no céu. Não há nada, ensinos que digam isso. Então, assim, a gente deve tomar cuidado com a parábola para pegar o ensino. E aqui é um contexto, usando a cultura que eles tinham, o entendimento que
que eles tinham ali para poder explicar uma situação. De onde está a bênção de Deus, de qual é a vontade de Deus para as pessoas mudarem o seu coração. E não está baseado em sinais, em prodígios, em mortos ressuscitados. Está pura e simplesmente em ouvir o que a lei e os profetas dizem. Jesus resume que é o amor, a mensagem do amor, a palavra de Deus, de amar o seu próximo, de servir o seu próximo. Essa é a mensagem. Então a gente não precisa ficar perdendo tempo, nem discutindo com ninguém. Já até falei mais sobre isso aqui, sobre essa parábola ser base bíblica para eu dizer sobre a existência do inferno, o que está acontecendo no inferno, se quem ressuscita morre de novo, ou que se a partir do momento que eu morro eu já vou para o céu ou para o inferno. Por aqui a gente não pode fazer nenhum tipo de afirmação desse tipo. Vamos tentar, quando ouvirmos e lermos novamente essa parábola nos nossos devocionais, no nosso dia a dia, pensar nessa questão. Existe possibilidade de eu fazer o bem. Existe a possibilidade de eu amar. Existe a possibilidade de eu repartir o que eu tenho, o recurso que eu tenho. Se eu tenho um pouco mais do que o outro, então eu posso ajudar aquele ali. E é nesse sentido que eu tenho que ir. E que nada do que eu tenha aqui ou não tenha aqui é determinante para dizer se Deus está comigo ou se Deus está me abençoando. Eu tendo riquezas não significa que eu sou abençoado. Eu não tendo riquezas não significa que eu não sou abençoado. Que eu não tenho o favor de Deus. Que eu não tenho o amor de Deus sobre mim. Eu não posso fazer essas afirmações sobre a minha vida a partir do que eu tenho. Eu posso ser rico e abençoado. Eu posso ser rico e amaldiçoado. Eu posso ser pobre e amaldiçoado. Eu posso ser pobre e abençoado. Não é pelas nossas posses, não é pela nossa capacidade de adquirir riqueza, não é pelo nosso sofrimento de não ter tido nada. Eu não tive nada nessa vida, então eu mereço o céu. Ou eu tive tudo nessa vida, então só me restou agora o nada na vida eterna. A gente não pode ficar preso nesse tipo de pensamento, nem de atitude. O nosso pensamento, ele já parte de uma ideia que abrange todas essas questões de posse, de riqueza e de poder. A partir do momento que eu me entendo filho de Deus, posso chamar de Deus de Pai, e o Pai pode me chamar de filho, eu tenho a consciência de que eu já tenho tudo, tudo que eu preciso. Que a minha porção, a minha herança, a parte que me cabe na minha vida é Deus. É Ele e o que Ele prometeu, que é estar na presença dEle para sempre. Mais do que, não sei se você já pensou nisso, mas a gente podia pensar nisso aqui para concluir. O que você mais deseja, o que você vai ter mais prazer ou alegria quando chegar esse dia em que você vai estar diante dEle, no reino dEle, concreto, pleno e realizado para sempre. O que a gente costuma dizer no céu. Qual vai ser a sua alegria de estar lá? O que vai alegar? O que você pensa hoje? Pode ser que a gente tenha uma coisa, experimente outra. Mas hoje, conscientemente, qual vai ser o meu maior prazer? Por que eu vou me sentir tão alegre de estar lá com o Pai, com Jesus, no céu? E cada um vai ter sua resposta. Eu vou me alegrar demais porque só vai ter paz, não vai ter confusão. Eu vou me alegrar demais porque vai ter muita comida, muito banquete, muita coisa boa e gostosa o tempo todo. É bom porque tem muita música, muito louvor, muita coisa bonita. Esse que vai me alegrar demais. Eu vou porque lá eu vou ter riqueza, eu vou ter uma casa. Jesus prometeu uma casa para morar. Eu vou andar em ruas de ouro, em mar de cristal, vou receber uma coroa com pedras preciosas. Minha alegria é essa. Eu vou ter muita saúde, não vou ter mais dor, nada vai doer.
Mas uma coisa que eu já pensei assim algumas vezes e tudo, eu acho que a minha maior alegria e prazer vai ser simplesmente estar lá, né? Poder contemplar e receber um abraço de Jesus, que é o abraço de Deus. Acho que para mim isso é tudo. Ele é minha porção, Ele é minha herança. Nada mais importa. Eu poder estar na presença dEle, estar na presença dEle. Pronto, não quero mais nada. Eu penso assim, pode ser que na hora lá mude tudo isso, tenha isso e mais um tanto de outras coisas. Mas eu não penso nesse momento, nessa situação, como algo para eu receber e ganhar outras coisas. Eu acho que o fato de estar ali, de abraçar Jesus, de agradecer mais uma vez por tudo o que Ele fez, é suficiente. E o que Ele fez é poderoso. Eu acho que o que Ele fez está até acima desse conceito de céu e inferno. Que eu creio que Ele vai reinar com a igreja. E nós fazemos parte disso agora. Amém. E vai reinar, se a gente vai reinar em um reino, serão governados, os súditos, os quais estarão sujeitos ao reino. E quem serão esses? Eu acho que aí a gente pode pensar em todos os demais que hoje, que no momento, que nessa jornada, não se uniram à igreja de Jesus, o corpo vivo de Jesus, mas que pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela entrega sacrificial de Jesus, também foram salvos da culpa do pecado e não vão morrer eternamente, mas vão viver todos com o nosso Deus. É só um sentimento que eu tenho, não posso afirmar que seja assim, não me leve a mal, tem gente que pensa diferente. Eu prefiro acreditar na bondade e na misericórdia de Deus e na oportunidade de sermos hoje a igreja dele, o corpo dele, a expressão viva dele aqui na terra, para que todos participem da vida eterna nessa posição dos que estarão com Jesus governando todo o universo, experimentando o amor bondoso do nosso Pai amado. Amém? Paizinho, mais uma vez te agradecemos, mais uma vez pedimos a ação do Teu Espírito Santo para que somente o que veio de Ti possa permanecer nos nossos corações, somente a Tua palavra seja guardada, não volte vazia, mas resulte em ações concretas de amor ao nosso próximo, ações concretas que nos façam mais parecidos com o Teu Filho Jesus, ações concretas que nos façam mais parecidos contigo, ó Pai, porque queremos ser esse Pai amoroso. Hoje lembramos dos nossos pais para homenageá-los, e somos homenageados enquanto pais, sabemos o que é esse amor que temos pelos filhos e o amor com o qual fomos amados. E o Teu amor é muito maior e muito mais perfeito. É perfeito, é completo. E eu sei que o Senhor não quer que nenhum de nós se perca. Nenhum de nós se perca. Obrigado porque o Senhor conseguiu isso através do Teu Filho Jesus. E porque nos tem consciência disso, para que mais pessoas experimentem essa verdade e vivam de uma forma livre, experimentando a bondade do Pai no dia a dia e assim sendo bondosos e agindo como pais para aqueles que têm necessidade e dificuldades enquanto filhos. Deus, nos abençoe assim, mais uma vez te pedimos. Leva-nos, Senhor, sempre para a Tua presença em todas as situações, para que a gente possa, através do Teu Espírito, fazer as escolhas certas e agirmos como Tu és, um Pai amoroso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Pastor Pedro.